Olá pessoal, bem-vindo a mais uma aula de espanhol. Bom, na aula de hoje nós temos por objetivo estudar sobre el voceio, certo? E o que isso quer dizer? A gente vai começar a estudar as variações linguísticas presentes na língua espanhola, como o voceio, ok? Eles vão sempre substituir aí uma questão comunicativa e a gente vê muito na oralidade, principalmente em algumas regiões específicas, ok? Partindo disso, a gente começa a ver essas regiões onde o buceu ele é utilizado e tem uma escala aí, certo? A nossa escala ela vai do azul mais escuro ao cinza. Vejam só, no azul, os países que estão de azul escuro, eles apresentam o uso do bois marcante, tanto na oralidade quanto na sua escrita, certo? Então, os mais principais, assim, a gente sempre mais comenta, são justamente a Argentina, Uruguai e Paraguai, porque eles são a nacionalidade total, que eles falam, eles têm essa variação dentro da sua gramática, dentro da sua língua, certo? O azul médio, eles são correspondente aos países ou aquelas regiões em que o blues ele é predominante, mas não é intensivo, ou seja, a gente não encontra muito ele de uma forma explícita em escritas, por exemplo, na literatura, certo? Na sua forma cultural. O azul mais fraco ele vai identificar os países ou a região onde o blues ele coexiste com o tu. Isso quer significar o quê? Significa que o Bozo ele é utilizado como vulgar, ok? Uma língua mais informal, uma segunda pessoa, digamos, menos usual. Apesar que vocês vão ter regiões que vocês vão sentir, ou algumas pessoas elas conseguem tanto falar de uma maneira tu, quanto falar de uma maneira boas, certo? E nós temos aí o cinza, os países de cinza, que são aqueles que o bus praticamente ele nem existe, certo? Então, de acordo com isso, a gente pode ver aí que é ele que é esse de buceo pronominal. Ou seja, qual é o pronome buceo, que é o bos, certo? Segundo a RAE, ele é utilizado como pronome bos para falar da segunda pessoa, certo? Alguns países, como o México, vai utilizar o tu, e a gente sabe isso de acordo com a nossa gramática. Ele corresponde à segunda pessoa do singular e ele é substituído do pronome tu e ti por bus, ok? Então há essa substituição, há essa troca. Bom, quando a gente emprega esse boceio pronominal? Bom, geralmente a gente entra numa perspectiva mais do sujeito, ok? Por exemplo, vos tenéis razão, ok? A gente vê que o vos aí ele identifica a segunda pessoa. Ou a gente utiliza como um vocativo, por exemplo, por que la tenéis contra Álvaro Azul? Vos. Ou a gente pode pegar esse vos e pode antecipar. Vos, por que la tenéis contra Álvaro? Então vocês percebem que há uma questão de vocativo. Ou como término de uma preposição. Então ele vai acompanhar aí essa preposição. Por exemplo, cada vez que habla com vos, se pone triste. Ou também como término de comparação. É tão bonito como vos. Ou poderia, quando a gente leva uma consideração mais o tu, ficaria assim, é tão bonito como tu. Então a gente percebe aí essa variação e essa é uma troca, digamos, relacionada à região. O que hacemos com o pronome átono e possessivo? Então, pessoal, e na maneira do pronome átono e possessivo dessa segunda pessoa? Eles não têm algo específico. Ou seja, ele não tem uma nomenclatura tanto para os pronomes átonos, que são aqueles que sempre vão estar próximo de um verbo reflexivo, certo? E o pronome possessivo é aquele que acompanha um substantivo, né? Ou substitui. E eles não têm um específico, então eles vão utilizar o tu, certo? A gente vê com aí nesses três exemplos. Vos te acostaste muy tarde. A gente vê aí ó, que o vos ele é só utilizado como pronome. Como te ocorreu a vos? Ou esse último que é quando a gente utiliza o possessivo, ele é conjugado o verbo na forma vos,
Porém, o pronome, o adjetivo, a adjetivação possessiva, a gente utiliza de tu. Então, no corres tus ojos al problema. Ok, pessoal? Então vamos lá, vamos prosseguir. ¿Y qué es el voceo verbal? La conjunción va a ser en la segunda persona del plural para sua formação. Então, como é que esse verbo ele vai se formar? Geralmente a gente diz o seguinte, que na sua maneira, no presente do indicativo, ele pega aí a função do vosotros, certo? E ele apaga o i. Então, é uma forma da gente memorizar, certo? Forma de vos. Vejam só, que queres tomar? Ou veja aí a comparação entre vos e tu, que queres tomar ou que queres tomar. O que vai diferenciar um do outro também vai ser a sua sílaba tônica, ok? Então a gente vê que a pronúncia também ela vai ser modificada. Temos o vos no imperativo afirmativo. Se quita la de la forma de vosotros, se agrega al acento. Ou seja, a gente tira o de, não é isso, da formação do imperativo afirmativo e só faz o acréscimo, ok? Vejamos aí os dois exemplos na forma vos. Llama a Maria e pergunta-lhe se quer venir. Llama a Maria e pergunta-lhe se quer venir. Então, vocês veem aí o que difere a acentuação, certo? Enquanto para esse verbo llamar, enquanto llama a Maria, nessa forma de vos, a minha vogal ela é oxítona, essa é final, a sílaba tônica, já na sua forma tu, seria lá, certo? Llama-la, llama, ok? Então a gente vê aí que as vogais tônicas também, a sílaba tônica, elas se modificam. Nos demais tempos se conjuga como tu, ou seja, nos demais tempos, seja, por exemplo, o pretérito imperfeito e aí por diante, eles têm a conjugação tu, certo? Idêntica ao tu. Então, pessoal, por hoje é só. Espero que tenha sanado algumas dúvidas, se caso houver. E a gente nos encontra, certo? Tchau, tchau.